Olá a todos e muito bem-vindos ao Meu Videojogo em Força, o podcast especialmente preparado por quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Muito bem, então estamos de volta para o 10º episódio desta segunda temporada do Meu Videojogo em Força. Estamos de volta para esta rubrica do Clash of the Titans, não é? Onde basicamente colocamos frente a frente algumas das maiores séries portanto, de cada género, não é? E tentar perceber qual é que é a que define melhor o género em si, não é? E perceber o que é que caracteriza e como é que cada uma contribui para definir o género e no fundo trazer algo novo e o que mais contribuiu para o seu crescimento, não é? Não é basicamente uma luta por ver qual é que é a melhor, é para ver é mais uma abertura, uma discussão sobre um género em particular, não é? Portanto, muito bem-vindos a este Clash of the Titans, esta rubrica. Já sabem, se estão nesse lado, portanto, o costume, não é? Irem ao Spotify, ao YouTube ou outra plataforma qualquer que costumam ouvir os podcasts e deixem uma avaliação ou fazer um like ou fazer um seguir e por aí afora, não é? Estamos basicamente nas redes sociais mais importantes, não é? O Facebook e o Twitter, por aí fora. E partilhem este episódio com aquele amigo que gosta de jogar, não é? E que passa horas atrás de um jogo e até às tantas da manhã a jogar. Portanto, porque no fundo isto parte muito da partilha e da discussão entre ideias, não é? Hoje voltamos então a esta rúbrica. Desta vez entramos num género completamente diferente, porque confesso que é de um género que eu já joguei centenas de horas, mas ultimamente não, com a evolução dos anos deixei de jogar muito isto, só mesmo alguns pequenos períodos de digamos, limpar o palato dos jogos que eu costumo jogar. Portanto, estou a falar de jogos de estratégia, ok? Portanto, é um género onde não há aqueles necessidade de ter reflexos rápidos, não há combates diretos em tempo real, não é? Ou pelo menos não necessariamente, e não há aquela adrenalina no fundo imediata que define os outros estilos de jogos, um pouco ao contrário, não é? Que foi o último episódio onde falámos dos jogos de luta, onde existe basicamente o oposto disto, não é? É tudo muito mais imediato, muito mais frenético, não é? Aqui é um pouco mais o oposto, não é? Aqui há algo mais silencioso, mas na verdade não menos intenso, não é? Portanto, é um género que no fundo vive de decisões, os jogos de estratégia, não é? Um planeamento, de antecipação e muitas vezes, quase sempre, não é? De paciência, não é? É um género onde ganhar não depende do momento, mas no fundo de uma sequência de escolhas que são feitas ao longo do tempo e muitas vezes com consequências que só se tornam claras, não é? Muito mais tarde. E pronto, e lá está, como já é tradição, então vamos colocar aqui 3 das maiores séries frente a frente, ok? E eu escolhi primeiro o Civilization, uma das minhas séries preferidas de estratégia, portanto, que tem uma visão a longo prazo. Temos também a série Total War, que é uma escala mais massiva, onde existe também o equilíbrio com gestão e batalha. E temos a precisão e velocidade competitiva do StarCraft, que também é um dos meus jogos preferidos de estratégia de sempre. E a pergunta que vai guiar este episódio é particularmente interessante porque toca diretamente na essência do género. O que é que define um grande jogo de estratégia? Será talvez a capacidade de planear a longo prazo, ou uma gestão de sistemas mais complexos, ou a execução perfeita no momento certo, não é? Existe toda aqui uma complexidade e várias dicotomias, mas várias visões, não é? Sobre o que é que define um grande jogo de estratégia. E lá está, os jogos de estratégia são talvez dos poucos géneros onde o tempo funciona de forma completamente diferente. Por exemplo, num jogo de ação tudo acontece rapidamente, não é? Já estava também a falar de jogos de luta, não é? Portanto, num jogo de corrida cada segundo conta, mas num jogo de estratégia o tempo pode esticar-se, ele pode abrandar e de vez em quando alguns até podemos parar o tempo, não é? Dependendo da forma como o jogo é estruturado. E isso muda completamente a forma como pensamos enquanto jogamos. Lá está, não estamos a reagir apenas ao que está a acontecer, nós estamos a tentar antecipar, a planear, e claro, de vez em quando arriscamos, não é? E muitas vezes tomamos decisões sem saber exatamente quais é que são as suas consequências. Há ali uma componente quase
talvez intelectual, não sei, racional, não é? Neste género, não é? Mas não no sentido de ser complicado por si próprio, é no sentido de exigir alguma reflexão, não é? De obrigar, no fundo, o jogador a pensar vários passos à frente, como com um jogo de xadrez, não é? Conseguir planear várias jogadas à frente. E isso, portanto, levou-me agora ao primeiro titã, que é o Civilization, que é um dos senhores, rei e senhor, não é? De jogos de estratégia por turnos. Eu acho que é impossível não pensar no Civilization. No fundo é mais que uma série. O Civilization é quase como uma experiência assim, não é? É uma viagem que começa como uma pequena civilização e que ao longo de dezenas de turnos se transforma numa potência global, não é? Existe ali um crescimento visível. E o mais interessante é que essa transformação não acontece de uma forma linear. Não há, portanto, um único caminho. Quem joga a Civilization sabe isto. Não há uma única estratégia. O jogo consegue dar-nos ferramentas e depois deixa-nos decidir se queremos apostar na ciência, na cultura, na guerra, na diplomacia. Lá está, é tudo válido, não é? Existem aqui múltiplos caminhos que nós podemos seguir e dá-nos uma liberdade de escolha bastante grande. Mas lá está, a escolha também tem consequências, não é? E muitas dessas consequências só se tornam visíveis bastante mais tarde. E é precisamente por isso que o Civilization em si é uma experiência tão envolvente. Há sempre aquela sensação de que a próxima decisão pode vir a mudar tudo, não é? Que o próximo turno pode abrir novas possibilidades e isso cria aquele ciclo quase que viciante. Estamos constantemente, ok, só mais um turno, e quando reparamos já são 3 ou 4 da manhã e estamos ali agarrados àquilo, não é? Portanto, é uma das coisas mais interessantes no Civilization. Lá está, é a forma como liga as decisões a longo prazo com os resultados que só aparecem muito depois, e isso cria uma experiência muito diferente de outros jogos. Não estamos apenas, lá está, a reagir, estamos no fundo a tentar construir algo e essa construção pode correr bem, não é? Ou pode colapsar, ou ser um fracasso, ou colapsar completamente, não é? E quando corre mal, muitas vezes não há volta atrás. Temos que recomeçar e por vezes temos que adaptar ou mudar de estratégia, de encontrar soluções alternativas, e isso torna-o num jogo bastante único, não é? Mas lá está. Portanto, se o Civilization representa o planeamento a longo prazo, eu diria que a série Total War traz algo diferente para a mesa, que é, ou neste caso, para o ringue, não é? Nesta luta de titãs, na verdade, traz duas experiências distintas que se complementam. Por um lado temos a gestão dos impérios, da diplomacia e da economia e da expansão territorial que existe no Civilization, mas por outro também temos batalhas em tempo real, com milhares de unidades em campo, onde o posicionamento e o timing e a leitura do terreno fazem toda a diferença. E esta dualidade é bastante fascinante para o jogador, porque no fundo obriga-nos a pensar de formas diferentes, não é? No momento estamos a planear e no outro momento estamos a executar. Existe aqui como um jogo de empurra e puxa, não é? Neste momento estamos a gerir recursos, no outro estamos no meio do caos do campo de batalha, e esta alternância cria uma experiência extremamente rica. Portanto, que faz com que o jogador consiga ficar também bastante entregue, não é? Bastante comprometido com o jogo, não é? E lá está, se até agora olhamos para a estratégia numa perspectiva mais pausada, não é? Como através do Civilization e numa abordagem mais híbrida, como acontece com o Total War, à semelhança do que tem acontecido com os outros géneros, nós temos também aqui o oposto do Civilization, o oposto da perspectiva pausada, que estou a falar do StarCraft, não é? Que é um género onde o tempo não abranda, onde não há pausas para refletir com calma e onde cada decisão tem que ser tomada em segundos, não é? Lá está, o StarCraft não é apenas um jogo de estratégia em tempo real, é no fundo para muitos a forma mais pura e exigente de estratégia competitiva que possa existir nos videojogos. Porquê? Porque aqui o planeamento, obviamente, continua, não é? A ser importante,
mas não pode existir desligado da execução em si. Não basta saber o que fazer, é preciso conseguir fazê-lo, não é? E fazê-lo bem e rapidamente. E essa precisa ligação entre o pensamento e a ação que define a experiência do StarCraft. Porque enquanto o Civilization nós podemos parar, nós podemos parar o tempo, não é? Podemos pensar, analisar o mapa com calma, ponderar as várias opções, e StarCraft tudo acontece simultaneamente. Nós estamos a gerir recursos, a construir unidades e a explorar o mapa, e ao mesmo tempo a tentar perceber o que é que o adversário está a tentar fazer, o que exige no fundo uma atenção constante, não é? Há sempre ali uma pressão permanente que não desaparece, e esta mesma pressão cria, portanto, um tipo de envolvimento bastante diferente, não é? E uma das coisas mais fascinantes que o StarCraft consegue concretizar é a forma como a execução se torna quase uma linguagem própria, não é? Porque não é apenas uma questão de rapidez, não é? Mas de precisão e de eficiência, de consistência, não é? Os jogadores mais experientes conseguem fazer dezenas, às vezes centenas de ações por minuto, e isso não é apenas impressionante, é essencialmente um requisito para competir a nível mais elevado, não é? Mas mais que os números, o que realmente importa é a capacidade de transformar a intenção em ação sem haver fricções, não é? Saber o que fazer em apenas metade do caminho, não é? Conseguir executar esta ideia no momento certo, sob pressão, é o que separa um jogador competente de um jogador excepcional. E isso cria uma experiência muito particular, quase física, onde o jogo não é apenas pensado, mas também sentido. Há um ritmo, uma cadência, uma fluidez que surge quando tudo começa a encaixar, e quando isto acontece, o StarCraft deixa de ser apenas um jogo de estratégia e passa a ser uma espécie de performance. O que leva-me a pensar então neste ponto deste episódio que efetivamente já conseguimos ver com bastante clareza que existem 3 séries que não estão apenas a competir, estão a representar 3 formas completamente diferentes de pensar em estratégia. Por um lado temos o Civilization, que coloca o foco no tempo longo. É um jogo no tempo, no prazo longo. É um jogo onde a paciência é recompensada, onde o erro pode demorar dezenas de turnos a revelar-se, e onde o jogador tem no fundo espaço para experimentar, ajustar e evoluir. O Total War introduz uma tensão mais constante, devido à necessidade de balancear o planeamento e a execução. Não basta tomar boas decisões a nível macro, mas também é preciso saber aplicá-las no terreno, em batalhas que podem inverter completamente o rumo da campanha a nível de planeamento, não é? E o StarCraft elimina quase na totalidade esta separação. Aqui pensar e agir são a mesma coisa. O planeamento acontece em tempo real e muitas vezes em frações de segundo, e a margem para erro é bastante mais reduzida, não é? E no fundo nenhuma destas abordagens é superior por definição em si. Cada uma oferece uma experiência distinta que responde a diferentes tipos de jogadores e a diferentes formas de encarar o desafio. Mas eu ao preparar este episódio do Minha Vida Jogo em Força, apercebi-me que também há outro elemento interessante que atravessa estas 3 séries, que é o controle que o jogador sente sobre o jogo. No Civilization, o controle é quase total. O tempo está do nosso lado e isso permite-nos analisar, corrigir e adaptar sem grande pressão. Quando algo corre mal, nós sentimos que foi resultado das nossas decisões, e isso reforça a ligação entre causa e efeito. Já no Total War, esse controle começa um bocadinho a fragmentar-se, e pelo menos é a minha opinião sobre esse tema. Ainda temos o domínio sobre a estratégia global, é verdade, mas nas batalhas há momentos de caos e de imprevisibilidade, onde nem tudo corre, nem tudo chega a ocorrer como planeado, e isso obriga-nos a reagir e a improvisar e a lidar com as situações que fogem do plano inicial. Claro que se começamos agora também a falar do StarCraft, então o controle é uma ilusão constante, porque
sabemos que queremos fazer, mas nem sempre conseguimos fazê-lo na perfeição por causa das diversas limitações, não é? De tempo, de atenção, da própria execução, das limitações que o computador, que o adversário que nos impõe. Isso cria, no fundo, uma tensão permanente entre a intenção e o resultado. E é precisamente esta tensão, não é, que torna o jogo tão intenso. Outra forma também interessante de olhar para esta comparação é perceber como cada uma destas séries faz o jogador sentir-se. O Civilization faz-nos sentir como líderes, como arquitetos do Império, não é? Há uma sensação de construção, de crescimento, de controle sobre o tempo e espaço. O Total War consegue colocar-nos na posição de líderes em si, onde temos de equilibrar decisões estratégicas com momentos de ação mais direta. Há ali uma sensação de responsabilidade, mas também de urgência, não é? E o StarCraft transforma-nos em operadores, basicamente, no seu limite, onde cada segundo conta e onde a pressão nunca desaparece. É basicamente uma experiência mais intensa, mais exigente e, diria mesmo, quase visceral, não é? E estas diferenças são importantes porque mostram que a estratégia não é apenas sobre decisões, mas também emoções. E este foi um dos aspectos que me apercebi ao preparar este episódio, porque é efetivamente um peso que não estava a contar ser contabilizado num jogo de estratégia, não é? Temos jogos de aventura, temos jogos narrativos, temos jogos de RPGs por aí fora, onde as emoções têm um peso elevado. Mas também aqui, afinal, também existem. E à medida que nos aproximamos do final, torna-se claro que esta decisão não vai ser simples. Porquê? Porque cada uma destas séries domina o seu próprio espaço e compará-las diretamente implica escolher aquilo que valorizamos mais no género. E é precisamente isso que vamos agora fazer à medida que chegamos ao final desta análise. Vamos avaliar aquilo que discutimos até agora, não é? E ao fazê-lo, eu apercebi-me que basicamente nenhuma destas séries não é necessário reconhecer qual é que é a melhor, mas sim reconhecer que cada uma delas representa uma forma quase filosófica de encarar a estratégia, porque no fundo, quando falamos deste género, estamos a falar da forma como estamos a pensar, da forma como lidamos com decisões e acima de tudo, da forma como lidamos com consequências dessas decisões ao longo do tempo. Lá está, se voltarmos a olhar para o Civilization, percebemos que a sua maior força está na forma como transforma o tempo num recurso jogável. Não é apenas um jogo de estratégia, é um jogo de evolução, sobre o crescimento e sobre a construção de algo que se desenvolve lentamente, ali como camada a camada. Cada decisão que tomamos parece pequena no momento em que a fazemos, mas ganha significado à medida que o jogo avança, criando uma sensação muito particularidade de continuidade. E isso tem um impacto enorme na forma como nos envolvemos com o jogo. Não estamos apenas a tentar vencer, estamos ali a construir uma narrativa bastante própria, uma história que é moldada pelas nossas escolhas, não é? Há uma ligação quase emocional ao progresso, porque sentimos que aquilo que estamos a fazer tem peso, tem permanência, tem consequência, e essa capacidade de tornar decisões em história é algo que poucos jogos conseguem fazer com tanta consistência. Por outro lado, quando pensamos no Total War, entramos num território onde essa narrativa se cruza constantemente com momentos de ação direta. Não basta estar a planear bem, não basta gerir recursos ou expandir o território, chega um determinado momento em que tudo isso tem que ser colocado à prova no campo de batalha, onde as decisões deixam de ser abstratas e passam a ser imediatas. E esta transição entre o estratégico e o tático é aquilo que define a experiência. Há uma tensão constante entre aquilo que estamos, no fundo, a idealizar e aquilo que conseguimos concretizar ou executar. Um plano, o que quer dizer é que um plano pode ser perfeito no papel, mas desmoronar-se completamente quando é confrontado com a realidade
das situações, das ocorrências, e isso obriga o jogador a adaptar-se, a reagir e a aceitar que nem tudo está sob o controle. E esta perda parcial do controle não é uma fraqueza, pelo menos na minha opinião é na verdade uma das maiores forças da série, porque introduz a imprevisibilidade e cria momentos únicos e singulares que transforma cada campanha numa experiência diferente. Já passando para o StarCraft, este leva esta ideia ainda mais longe. Porquê? Porque ele elimina praticamente qualquer separação entre planeamento e execução. Aqui não há tempo para contemplação, não há tempo para hesitação. Cada decisão tem de ser tomada e executada quase que em simultâneo, e isso cria uma experiência extremamente intensa. Mas o mais interessante em StarCraft não é apenas a velocidade, é a forma como esta velocidade revela o jogador, ao contrário de outros jogos. Aqui nós podemos escolher erros, podemos esconder erros atrás de tempo ou do sistema mais complexo. Aqui é tudo muito mais exposto. A forma como gerimos os recursos, como reagimos à pressão, como antecipamos o adversário, fica tudo mais visível, não é? Isso torna o jogo extremamente exigente, mas também mais puro, mais cativante, porque no final aquilo que vemos é uma expressão direta da habilidade do jogador em si. E então chego à questão final. Afinal, o que é que define a melhor estratégia? Não é? Esta é a grande questão central, porque quando falamos de estratégia estamos a falar de planeamento, mas também de adaptação. Estamos a falar de controle, mas também de imprevisibilidade. E estamos a falar de tempo, mas também de execução. Como podem ver, estão aqui 3 ramos de 3 dicotomias completamente diferentes, e cada uma destas séries escolhe um ponto diferente neste espectro. O Civilization privilegia o tempo, a reflexão e a construção a longo prazo. O Total War equilibra esse planeamento com momentos de ação que testam as nossas decisões táticas, e o StarCraft concentra tudo no presente, onde pensar e agir são inseparáveis. A questão que se coloca é simples, mas difícil de responder. Qual destas abordagens representa, no global, ou no seu género, ou no seu todo, não é? Este género da estratégia, não é? E eu acho que, apesar de todos estes elementos, a escolha vai acabar por cair pelo Civilization. E ok, deixa-me explicar. É que, e confesso que esta é daquelas decisões que não se prendem apenas com a minha preferência pessoal, mas com aquilo que eu acredito que o género representa na sua essência mais abrangente. O Civilization consegue captar algo que vai além da estratégia imediata. Ele consegue transformar o jogo num processo contínuo de decisão, adaptação e evolução, onde cada ação tem impacto não apenas no presente, mas no futuro. E isso cria uma experiência que não é somente acessível, mas também profunda, e que permite diferentes tipos de jogadores encontrarem o seu espaço dentro do género da estratégia. Mas mais que isto, o Civilization também consegue fazer algo que nem sempre é fácil dentro do género, que é dar tempo ao jogador para pensar, experimentar e aprender, sem perder o seu envolvimento a longo prazo. Há sempre aquela sensação de progresso, de construção, de descoberta, que consegue manter o jogador investido ao longo de horas. E claro que isto não diminui o valor do Total War, que oferece uma campanha extremamente rica, nem sequer a dinâmica do StarCraft, ok? Mas o que estou a dizer é que quando olhamos para o conjunto no seu global, para a consistência e para a forma como representa o género, o Civilization acaba por se destacar por si. E é essa a minha opinião, ok? Portanto, com isto, estamos a chegar então ao final de mais um episódio do Mayweather Jogo em Força, o Clash of the Titans. Se chegaram até aqui, já sabem o que é que isso significa, portanto, provavelmente já faz parte da vossa rotina, esperemos que sim, não é? Portanto, seja numa viagem, num momento de descanso, ou então quando estão a jogar outra coisa qualquer, portanto,
sigam o nosso podcast, deixem uma avaliação, partilhem com os outros jogadores, façam comentários, porque este formato passa muito pela discussão entre os jogadores. Digam-me se prefeririam ver outro tipo de jogos de estratégia incluídos. Eu tentei aqui considerar jogos de estratégia mais ou menos similares, mas que conseguissem debater-se entre si. Há muitos outros jogos de estratégia, nisso que comecei a falar de jogos de futebol e por aí fora. Mas existem estratégias de inúmeras áreas. Tentei um pouco basear-me na evolução de uma civilização, de uma comunidade, o seu melhoramento, como é que ela aborda o crescimento em si, não é? Portanto, tentei basear-me um bocadinho sobre este pequeno âmbito dos jogos de estratégia. E digam-me se concordam com esta escolha, se acham que o Civilization merece esta vitória, ou se teriam escolhido o Total War ou o StarCraft. Deixem nos comentários, porque estas discussões são metade da diversão desta temporada, ok? E pronto, acho que é isso. Do meu lado, basta-me só deixar também o convite para passarem pelo site do gameforces.pt, ok? Tem lá muitos artigos interessantes, desde análise até as notícias mais recentes e alguns guias. Também podem lá ter os links para estes episódios, se quiserem seguir, não só os meus, como também dos outros redatores. Portanto, vão ao site gameforces.pt. No próximo episódio vamos continuar com esta jornada. Nós já estamos a passos largos para chegarmos ao final da temporada. Posso já dizer que vamos contar com mais 2 episódios, ok? Portanto, para além deste, com mais um género, mais 3 gigantes, e vai ser com certeza mais uma decisão difícil, mas no fundo o que importa não é a decisão em si, é perceber o que é que caracteriza cada género, o que é que cada série contribui. E lá está, um pouco como aconteceu agora com os jogos de estratégia, perceber-me que no fundo a narrativa também tem importância aqui, não é? E a forma como nos faz sentir também tem importância no jogo de estratégia. É um aspecto interessante. Por agora, obrigado por terem estado por esse lado, já sabem, não é? Como é que é a despedida. Não se esqueçam de jogar muito e tchau!